Centro dos Esportes. Olha, meus amigos, hoje temos uma entrevista pra lá de especial e eu não tô exagerando não, viu? No ano de 1905, faz um tempinho já, né? No Vaticano, o Papa São Pio X e o Barão Pierre de Coubertin, inventor dos Jogos Olímpicos na Era Moderna, tiveram um encontro que é considerado um marco da aproximação da Igreja com o Olimpismo. E é sobre esse momento memorável que falaremos hoje no Camisa 9 com o professor em Educação Física e mestrando em Sociologia na Universidade Federal do Paraná, o Narayana Astravan-Hanstel. O Narayana publicou o recente artigo científico O Encontro do Barão de Coubertin com o Papa São Pio X, momento-chave para a relação da Igreja com o Olimpismo, é o nome deste artigo. Ouça aí a primeira parte desta entrevista. Amigos do Camisa 9, na sequência da programação esportiva neste domingo, aqui na Rádio 9 de Julho, vamos falar de esportes olímpicos. Jogos de Tóquio se aproximam, né? Estamos a menos de 100 dias do começo da Olimpíada. E, recorrentemente, falamos aqui no programa sobre a proximidade da Igreja com o universo esportivo. Mas teve um momento muito significativo, demarcante para isso, que foi o encontro entre São Pio X e o Barão Pierre de Coubertin, o inventor dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Este encontro aconteceu em 1905. E este encontro é alvo de um artigo, é tema de um artigo chamado O Encontro do Barão de Coubertin com o Papa São Pio X, momento-chave para a relação da Igreja com o Olimpismo. O autor é Narayana Astravan-Hanstel, doutorando em Sociologia na Universidade Federal do Paraná. Ele também é graduado em Educação Física pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná. E é com Narayana que nós conversamos hoje aqui no Camisa 9. Narayana, bom dia, muito obrigado pela atenção com a nossa rádio. Bom dia, Daniel. Muito obrigado pelo convite para participar do programa e também dar um bom dia a todos os ouvintes. Tá certo. Inicialmente, Narayana, conte-nos um pouco desse contexto do encontro de 1905. Afinal, já havia sido realizada 3 edições dos Jogos Olímpicos, 1896, 1900 e 1904. Aquela de 1904 em meio à Feira Mundial. Enfim, os Jogos Olímpicos não tinham toda essa projeção que tem hoje enquanto mega evento esportivo. Em que contexto se deu este encontro do Barão Pierre de Coubertin com São Pio X? Perfeitamente, muito obrigado pela pergunta. Então, para a gente compreender esse contexto, é necessário entender de maneira clara que os Jogos Olímpicos da modernidade nem sempre foram um evento popular. A gente precisa entender que naquela época ainda era um evento relativamente desconhecido, o esporte ainda não era uma prática popular por todos os continentes, e a realização do evento demandava muitos gastos por parte dos países que sediassem a competição. Então, nesse sentido, havia uma preocupação muito grande do idealizador dos Jogos Olímpicos Modernos, o Barão Pierre de Coubertin, em conseguir o apoio para realizar esse evento na cidade de Roma, que sediaria, então, a 4ª edição do evento em 1908. Nesse sentido, ele tinha uma intencionalidade de procurar o maior número possível de apoio das diferentes instituições, seja o governo italiano, seja a sociedade civil diversa, seja por parte da igreja. Afinal, a igreja foi uma instituição de muita importância para por exemplo, dizer no sentido moral o que é lícito se fazer. Então havia dúvidas em relação ao meio católico se era lícito assistir a eventos esportivos, até porque havia muitos problemas em relação ao esporte, por ser algo muito novo aí no esporte moderno. Havia a questão das apostas, da importância de se participar e assistir esporte, se isso teria alguma utilidade na vida cotidiana, se seria algo alienante dos problemas sociais. Sem contar que os Jogos Olímpicos da Antiguidade teriam encontrado seu fim no ano de 393 d.C., justamente por uma intervenção do bispo Santo Ambrósio, né? Junto ao imperador Teodósio I, ele condenava os Jogos Olímpicos da Antiguidade por serem uma festividade pagã. Então, poderia haver um receio no meio católico em relação à licitude
dos Jogos Olímpicos da Modernidade. Então havia essa preocupação do Barão de Coubertin e por isso ele buscou um encontro com o Papa São Pio X naquele momento para poder conseguir uma bênção do evento em si. E esse encontro foi frutífero porque o Barão relata que ele conseguiu um total apoio do Papa. O Papa mostrou um grande interesse por criar esse tipo de evento. Seria um evento internacionalista, uma questão de promoção da paz, uma questão que sempre foi uma preocupação muito forte da igreja. Havia também o interesse do Barão de que católicos participassem do evento, né? Então vale a gente perceber que naquele tempo o esporte moderno era controlado em sua maioria por instituições secularizadas. Então muitos liberais e maçons estavam à frente de federações naquele tempo, principalmente na Itália, e eles tinham uma certa atrito com os católicos. Por exemplo, as regras da maioria das competições colocadas pelas federações proibiam o uso de nomes de santos ou anjos nos clubes, nas indumentárias, nas bandeiras, e isso acabava gerando um confronto muito grande com os católicos, né? E o Barão de Coubertin, que era um político muito hábil, estava ciente disso e buscou naquele momento, então, ter um parecer favorável da igreja. Um parecer favorável. E o evento foi um sucesso naquele momento, porque o Papa não só abençoou, como incentivou que os católicos participassem dos Jogos Olímpicos. Infelizmente, acabaram por não acontecer em 1908, não por culpa da igreja ou de qualquer coisa nesse sentido, mas infelizmente por conta da erupção do Vesúvio, né, que acabou destruindo boa parte ali do território italiano, comprometendo a economia, tornando impossível realizar o evento, né? Mas a igreja manteria seu parecer favorável e os Jogos Olímpicos viriam acontecer, né? Posteriormente também uma Copa do Mundo. Você já chegou aqui nisso que era a segunda pergunta que eu ia lhe fazer em relação aos Jogos de 1908, né? Houve a erupção do vulcão Vesúvio, não foi possível realizá-lo em Roma, passou para Londres. Mesmo com essa mudança de sede, essa palavra do Papa de apoio aos Jogos foi determinante para a maior projeção da Olimpíada do ano seguinte, de 1908. Exato. Então, tratando dessas resistências, é importante a gente entender os confrontos que existiam entre os membros da sociedade civil que tinham uma visão mais secularizada, né? Então, principalmente grupos maçônicos ou membros da Carbonária, que era uma sociedade secreta ali, e esses grupos não tinham interesse de ter a participação de católicos nesses eventos esportivos. Eles estavam à frente das federações naquele momento. E eles queriam que os Jogos Olímpicos tivessem um caráter mais secularizado. Enquanto os católicos não entendiam o esporte dessa forma. Eles veem que o esporte é mais uma das manifestações onde eles devem demonstrar a fé, a religiosidade. Então, naquele contexto, diante desses conflitos, o Papa São Pio X soube lidar com essas resistências, esses confrontos, demonstrando o apoio ao organizador do Olimpismo, né, fazendo essa aliança entre os Jogos Olímpicos e a Igreja Católica, que acabou sendo uma relação de sucesso, né? Muito bem, é isso aí. Tá gostando da entrevista? Daqui a pouco tem a segunda parte do bate-papo com o professor em Educação Física e mestrando em Sociologia na Universidade Federal do Paraná, Narayana Astravan Hanstel. O nosso assunto é o encontro de 1905 entre São Pio X e o Barão Pierre de Coubertin, o inventor dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Encontro este que foi um marco na relação da igreja com o olimpismo. Já já tem a segunda parte da entrevista. Antes, deixa eu dar bom dia para quem já se liga aqui com a gente na interação no Camisa 9. Bom dia para você, Josefa Ramos Santos, obrigado pela interação. Tom Santos, sempre conosco, bom dia Tom Santos, obrigado pela interatividade. Marlene dos Reis, bom dia para você, continue na Rádio 9 de Julho. No WhatsApp, o Edmar da Silva, da Vila Medeiros, sempre presente, sempre aqui na interação conosco. Tem uma interação de longe, hein, do Fagner, DDD 16, região de Franca, Ribeirão Preto, né? Um abraço para você, Fagner, bom dia, hein? Tá falando de Sertãozinho, interagindo aqui com a Rádio 9 de Julho. Obrigado a todos aí pela interatividade. Continue conosco aqui no Camisa 9. Vamos juntos até as 10 da manhã.
Você já mandou sua mensagem para cá? Ah, não? Nosso WhatsApp, você sabe. 3932-1600. 3932-1600. Ou fale com a gente lá no Facebook da rádio. A nossa live já está no ar. É isso aí. Vamos adiante na entrevista com o professor em Educação Física e doutorando, em Sociologia na Universidade Federal do Paraná. O Narayana Astra Van Hanstel, ele é doutorando na Universidade Federal do Paraná. Ele fala pra gente sobre o encontro de 1905 entre São Pio X e o Barão Pierre de Coubertin, o inventor dos Jogos Olímpicos. Agora falando um pouco de São Pio X, Narayana. No seu artigo você menciona que ele era um grande apreciador dos esportes, né? Isso é até um fato curioso. Poderia falar mais a respeito pra gente? Com certeza, Daniel. Então, o Papa São Pio X, né, que era Giuseppe Melchiorre Sarto, né? Ele era patriarca de Veneza antes de ter se tornado Papa, e enquanto ele foi patriarca de Veneza, ali no final do século XIX, ele promovia competições entre gondoleiros de Veneza, certo? Então, competições de regata, né? A gente chama aqui também de competições de barco a remo, né? Ele sempre incentivou essas competições. Ele também é relatado por alguns biógrafos dele, que ele era um praticante de esporte durante a sua fase de seminarista, ali na juventude, mas sempre teve um gosto também pela ginástica, nunca perdeu isso, inclusive sediando competições ginásticas no próprio Vaticano, né? Existem fotos de um evento realizado no Pátio de São Damásio, onde ele reuniu uma competição ali, celebrou uma competição internacional de ginastas vindos da Áustria, da Bélgica, principalmente, né, da Itália, vários competidores, onde ali teve uma celebração esportiva com um sentido católico, né? E o Papa acabou ficando conhecido por esse evento, né? E isso chegou aos ouvidos do Barão de Coubertin. Então ele já tinha ciência de que o Papa São Pio X tinha um apreço favorável aos esportes. Ele também teve um contato naquele momento com o secretário de Estado do Vaticano, que era o cardeal Mary Deval, que era também um cardeal muito jovem, foi tornado cardeal aos 38 anos de idade, e que também era um praticante e fã dos esportes. E por isso houve essa facilitação para que o encontro acontecesse em 1905. Muito bem. Esse encontro de 1905, você no texto, né, no título, diz que foi um momento chave para a relação da Igreja com o olimpismo. Por quê? A partir deste encontro, o que reverberou esse olhar da Igreja para os esportes olímpicos? Como que é isso? É interessante a gente conhecer aqui, Daniel, certos posicionamentos que existem muitas vezes no campo acadêmico de colocarem a Igreja Católica como uma instituição antiesportiva. Eles atribuem uma interpretação de que a Igreja seria uma condenadora do corpo, né, de que todas as práticas corporais seriam vistas com maus olhos pela Igreja, e que caberia ao católico apenas rezar e fugir desse tipo de participação esportiva, por exemplo. E isso não é verdade. A Igreja Católica sempre teve uma relação frutífera com o esporte ao longo do tempo, e, claro, condenava o que havia de incorreto, que fosse contra a doutrina católica. Por exemplo, práticas violentas, a questão das apostas, como eu já comentei anteriormente, e a questão da alienação através de espetáculos. Então, quando aparece o Barão Pierre de Coubertin trazendo a proposta do olimpismo em si, era uma nova forma de se trabalhar o esporte sobre uma ética do fair play, os atletas como promotores de uma virtude, e tendo o esporte como um elemento muito forte da educação e da ética. A Igreja observou ali uma oportunidade chave para usar o esporte a seu favor. Então, a partir dali, a Igreja passou a ter um vínculo muito forte com o olimpismo, primeiramente apoiando, dando a bênção ao evento, permitindo que católicos participassem, mas isso se projeta em momentos mais recentes com a própria posição da Igreja Católica de, por exemplo, ter a Cruz Olímpica, que é um artefato que é carregado em toda a edição dos Jogos Olímpicos, assim como tem a tocha olímpica. Poucas pessoas sabem, mas existe também uma Cruz Olímpica desde os Jogos Olímpicos de 2012. Esse artefato, que já foi abençoado pelo Papa Francisco, acompanha toda a edição
ressaltar também que a igreja tem um apoio muito forte que o esporte seja usado no seu elemento educacional, para a preparação da juventude, no meio escolar e também para um estilo de vida mais saudável para os adultos, que eles possam vivenciar o esporte no seu dia a dia de forma ordenada. Então, nesse sentido, a relação da igreja com o olimpismo, a partir desse encontro com o Barão Pierre de Coubertin, foi uma relação de sucesso. Muito bem. Narayana Astra Van Hanstel, doutorando de Sociologia na Universidade Federal do Paraná. Eu lhe agradeço imensamente pela entrevista, que foi para nós quase uma aula, né? Que o Camisa 9 está caminhando para o 5º ano aqui de programa na Rádio 9 de Julho. A nossa proposta sempre foi um pouco trazer essa espiritualidade dos esportes, mas isso era feito a conta-gotas. E de fato hoje você consegue aí amarrar muito dos eixos, né, que cada domingo nós temos trazido aqui aos nossos ouvintes. Muito obrigado pela atenção com a Rádio 9 de Julho, parabéns pela pesquisa, e esse artigo ele continua, isso vai ser fruto do seu doutorado? Como é isso? Muito obrigado pela oportunidade, né, Daniel? Agradeço aos ouvintes. Em relação ao artigo, ele faz parte de apenas um pequeno espaço que há na minha tese. Eu estou pesquisando nesse momento a ética católica do esporte e como ela se relaciona com o olimpismo. Estamos estudando também nesse momento, ali junto com o meu orientador, professor Vanderlei Martins Júnior, estamos estudando como que a igreja estuda o esporte apresenta o esporte ao longo do tempo, né, desde sua origem, seja na questão das condenações, seja nas partes em que ela verificou que o esporte tinha elementos intrinsecamente bons. E estamos explorando também como que a igreja, nesse momento contemporâneo, né, na atualidade, como que ela enxerga o esporte. Então há um documento que foi produzido pelo Vaticano em 2018, que está disponível no site do Vaticano, que se chama o documento Dar o Melhor de Si. E nessa carta a igreja expõe quais são as virtudes e os problemas do esporte contemporâneo e como os católicos devem lidar com isso na sua fé, né? Então tudo isso está sendo explorado na pesquisa e acreditamos que a gente vai poder concluir trazendo aí algumas novidades para a discussão do assunto. Tá certo, o espaço não está nem aberto, está escancarado aqui para quando a sua tese for defendida, aprovada, você voltar a falar conosco. Narayana, muito obrigado, excelente fim de semana para você, tá bom? Muito obrigado. Valeu demais essa entrevista com Narayana Astra Van Hanstel, professor em Educação Física e doutorando em Sociologia na Universidade Federal do Paraná. Ele escreveu um artigo sobre o encontro de São Pio X com o Barão Pierre de Coubertin em 1905, né? E enfim, eu poderia passar aqui mais meia hora elogiando esse artigo e o ineditismo, né? Dessa pesquisa do Narayana, mas algumas coisas me chamaram muito a atenção quando eu me deparei para isso, e por isso fui atrás do Narayana para trazer essa entrevista. Primeiro que a gente só tinha a ideia do Papa esportista, o primeiro Papa esportista teria sido São João Paulo II, e de fato São João Paulo II era um amante dos esportes, mas já em 1905 São Pio X também era esse amante dos esportes, e ao conseguir abrir espaço para o Barão de Coubertin, para os dois dialogarem, de fato foi um marco para esse entendimento maior entre a igreja e o olimpismo. E disso aí você vai tirando desdobramentos ao longo do tempo, né? A gente já falou aqui do Jubileu dos Esportistas no ano 2000, conduzido por São João Paulo II. O Narayana citou o documento Dar o Melhor de Si, que aqui no Camisa 9 a gente já fez uma série por 2 anos, né, detalhando pontos e pontos do documento. Então, de fato, eu fiquei muito feliz em saber que esse tema está na academia, porque aqui, devagarzinho, dentro dos seus limites, o Camisa 9 tenta, né, mostrar ao mundo que existe sim essa aproximação da igreja e do esporte, porque a igreja entende o ser humano a partir da perspectiva de desenvolvimento humano integral. E o esporte também ajuda nesse processo. E por isso que a gente fica muito feliz quando esse tema está na academia e deseja muito sucesso para o Narayana na continuidade dos estudos. Um abraço também para o professor dele, o Vanderlei Martins Júnior, que de fato é uma das grandes referências hoje no estudo dos esportes olímpicos aqui no Brasil. Um abraço para eles, parabéns pela pesquisa e pelo artigo. Boa sequência então para o Narayana, espero que você, amigo ouvinte, tenha aprendido muito com a entrevista de hoje.